E aí, meus queridos alunos, tudo certo com vocês? Tudo bem? Como é que tá a quarentena de vocês? Espero que vocês estejam aproveitando para botar a matéria em dia e também para descansar a cabecinha de vocês e principalmente que vocês estejam se protegendo e se mantendo saudáveis. Meu nome é João Poçamai, eu sou professor de vocês de Química C e, por favor, a coisa que eu mais quero no mundo é que vocês nunca se esqueçam que tudo são átomos. E o tema da aula de hoje é tratamento de água e de esgoto. Vamos lá? Eu queria lembrar vocês que essa aula foi feita para ser acompanhada junto com o material que eu disponibilizei para vocês no Educo. Se você está sem acesso à plataforma, você pode baixar o material clicando aqui na descrição, ok? Ah, também é importante, por favor, faça os exercícios, gente. Eu vou ficar lembrando bastante de vocês. Faça os exercícios. Nessa pandemia, você deve estar ouvindo que você tem que lavar as mãos. Isso é muito verdade. Lavar as mãos é muito mais eficaz e barato do que ficar usando álcool em gel, por exemplo. Mas você já parou para pensar de onde que está vindo essa água? Você sabia que essa água já foi esgoto algum dia? Seguinte, de um lado a gente tem a estação de tratamento de água e do outro a gente tem a estação de tratamento de esgoto. Sua casa está bem no meio disso daqui. A estação de tratamento de água ela coleta a água de um rio, de um manancial, algum lençol, trata essa água, manda para sua casa, onde você consome ela, suja ela, polui ela, adiciona lixinhos nela e depois isso vai para as estações de tratamento de esgoto. Não é tão simples assim, em cada uma desses a gente vai estudar os passos, detalhadamente. Mas, por enquanto, vamos começar com as estações de tratamento de água. A água faz parte de todos os seres vivos do planeta Terra. Todos, sem exceção. Desde a mais insignificante bactéria até o maior elefante que você conseguir pensar, toda a vida na Terra depende de água. Eu, inclusive. E essa água que eu estou bebendo aqui é o que a gente chama de água potável. É importante lembrar que a água potável, ela não quer dizer que ela é água pura. Lá na primeira aula, também na segunda, e principalmente com o professor Vitor, vocês viram que substância pura é uma substância que ela tem uma composição e propriedades muito bem definidas. E ela é feita só de uma molécula, uma substância. A água potável que a gente toma, que sai da torneira, que é essa aqui que eu estou bebendo, ela contém muito mais coisas dentro dela, como por exemplo sais minerais dissolvidos, cloro que é adicionado durante o tratamento, e a gente vai ver depois. E por isso essa água que tem aqui dentro ela não é uma substância pura, é o que a gente chama de água potável. Água pura mesmo seria uma água destilada, seria eu pegar isso daqui e fazer um processo de destilação, só que essa água destilada ela não tem quase nenhum sal mineral, não tem nada dentro dela além de água, e a gente precisa dessas outras coisas que tem dentro da água. Se você olhar o rótulo de uma garrafinha d'água, você vai ver que tem mais de um monte de coisas, sais minerais dissolvidos. A água que você bebe não é pura, mas ela é 100% potável. Potável quer dizer que dá para beber. Se alguém não sabia. O tratamento da água ele é muito diferente por todos os lugares do Brasil e do mundo. Porém, como um panorama geral, todos eles operam seguindo esses passos aqui. Pode mudar um pouquinho como que cada um é feito, algum processo, mas o geralzão, o grosso, com certeza vai ser alguma coisa nessas linhas aqui. Então, a gente vai começar com o processo de captação. Captação, como o nome sugere, é simplesmente a gente pegar a água de alguma fonte. Pode ser de um rio, pode ser de um lago, pode ser de uma bacia, pode ser de um lençol, pode ser de qualquer lugar. Só que é importante lembrar que essa água nem sempre ela é própria para o consumo humano. Se essa fonte ela tiver algum declive, a gente tiver que passar por alguma subida para chegar na estação de tratamento da água, essa subida é auxiliada por meio de bombas elétricas, mas não se preocupa com isso. Se a gente está coletando essa água de um rio, geralmente ela tem tudo quanto é tipo de impureza. Tem folhas, galhos, pedras, terra, animais mortos, até um monte de matéria orgânica, tudo que você imaginar pode ter lá. E porque essa água está sendo bombeada, ela chega na estação de tratamento com muita velocidade. Por isso que ela passa por uma bacia de tranquilização, que a bacia de tranquilização é literalmente só um lugar para a água ficar tranquila. E ela diminui a velocidade dela e fica lá pronta para o próximo passo. Na bacia de tranquilização a gente também tem alguma espécie de rede que ajuda a pegar os detritos maiores, como galhos grandes, folhas, alguns animais maiores que eles conseguem ficar retidos nessa rede, ok? Outro passo importante é a coagulação. A coagulação consiste só na adição de agentes coagulantes, como por exemplo o sulfato de alumínio e o hidróxido de cálcio, também chamado de cal viva. O sulfato de alumínio, quando ele reage com a cal viva, ele forma um outro composto que é o hidróxido de alumínio. E esse composto ele é insolúvel. Esses dois compostos que eu estou mostrando aqui, eles são solúveis em água. Só que quando eles reagem, formam um composto chamado hidróxido de alumínio, que esse composto é insolúvel. E o hidróxido de alumínio, ele tem uma consistência gelatinosa. E ele vai formando flocos que vão capturando sujeiras e partículas dispersas pela água e vai capturando, até que a sujeira fique toda presa nessa gelatina. Mas a gente só adicionar agentes coagulantes não é o suficiente para a gente limpar a nossa água e tirar todas as partículas dela.
Por isso que a gente vai para o nosso próximo passo, que é a floculação. A floculação é a gente pegar a água cheia de agentes coagulantes e a gente dar uma grande velocidade para essa água e agitar ela. Isso faz com que as partículas gelatinosas do hidróxido de alumínio elas consigam circular muito bem pela água e se juntar para conseguir capturar ainda mais sujeira, e toda a sujeira na água vai ficar retida nesses agentes coagulantes, no caso, o hidróxido de alumínio. Bem, eu não sei se você lembra da aula passada, mas a gente tem a água líquida e a gente tem agora também uma fase sólida que é feita dos agentes coagulantes junto com sujeira. Se você lembra bem, um dos processos para separar uma mistura heterogênea sólido-líquido é a decantação. Gente, desculpa pelos passarinhos cantando, tá? Tá no meio do mato é foda. Então, a água vai para um tanque de sedimentação, que é onde todos esses flocos de sujeira conseguem ir para o fundo do recipiente e a gente consegue separar a água da fase sólida. Com a água separada, a gente pode ir para o próximo passo, que é a filtragem. Nessa hora, a gente vai pegar a nossa água, que ela está quase límpida, e passar ela por um filtro, que nesse filtro tem carvão ativado, eu já explico melhor sobre ele, areia e pedriscos de vários tamanhos. É um filtro mais ou menos como esse aqui que eu estou mostrando, e quando a água passa nisso, a água ela é purificada como? O carvão ativado, ele é carvão vegetal triturado num pozinho muito fino. E esse pozinho muito fino, se você olhar um grãozinho dele, esse grão ele tem ranhuras e porinhos nele que conseguem capturar sujeiras e pequenas partículas. Então quando a água passa pelo carvão ativado, o carvão consegue tirar pequenas impurezas da água. Esse processo que o carvão ativado faz de reter materiais na sua superfície, esse processo se chama adsorção. Não é absorção, é adsorção com um D de dado. Se você quiser anotar, a adsorção pode ser considerada mais um meio de separação de misturas, ok? A areia também consegue filtrar mais algumas impurezas, e esses pedriscos, além de filtrar um pouco a água, também impedem que o carvão e a areia, que são pós, sejam arrastados pela água. Com as etapas que a gente fez até aqui, a água já está, em grande parte, livre de contaminantes. Porém, a gente ainda precisa garantir que essa água está livre de micro-organismos também. Mas antes da gente garantir isso, tem um outro processo que se chama fluoretação. A fluoretação é a adição de flúor, ou fluoreto, se você quiser ser específico, na água. Isso é lei federal. Todas as estações de tratamento do Brasil precisam seguir esse protocolo de adicionar flúor à água. Isso é para prevenir que as crianças e adultos tenham cárie, porque o flúor ele consegue impedir a desmineralização dos dentes. Geralmente a fluoretação é feita com fluoreto de sódio, que é o mesmo composto utilizado nas pastas de dente, mas ela na verdade pode ser feita com quase qualquer sal de flúor. Agora sim, a gente vai falar da desinfecção. A desinfecção é a adição de compostos químicos e produtos para garantir que a água esteja livre de micro-organismos. Geralmente a desinfecção é feita com a adição de cloro na forma de hipoclorito, industrialmente a gente chama de cloro líquido. O cloro é um agente oxidante muito forte. Ele consegue destruir a parede celular de bactérias e protozoários, também como danificar a estrutura de vírus, fazendo com que esses seres morram e não possam infectar a gente. A gente também pode fazer esse processo utilizando radiação ultravioleta, que é a mesma radiação do Sol. A radiação ultravioleta ela danifica o material genético desses seres vivos e assim faz com que eles morram. E a gente também pode fazer esse mesmo processo utilizando ozônio. Sim, o mesmo ozônio da camada de ozônio lá em cima. Ele também é um agente oxidante muito forte e consegue danificar a estrutura dos seres vivos que podem nos fazer mal. E com a adição de tantos produtos, realização de tantos processos, é possível que a água precise ter o seu pH corrigido. E agora que a gente vem para a nossa última etapa, a correção de pH. Antes disso, eu só tenho que te explicar o que é o pH. pH quer dizer potencial hidrogênio iônico. Mas calma lá. O pH é uma escala de acidez. Ele mostra o quão ácido o nosso meio está. O contrário de ácido a gente chama de básico. Nossa escala de pH ela vai de 0 a 14, em que 0 é muito ácido e 14 é muito básico. E exatamente no meio dessa escala, no 7, a gente tem que o nosso meio é neutro. O cloro pode fazer com que a água fique ácida, com pH menor que 7. Então, para corrigir isso, a gente pode adicionar algum tipo de base na água, como por exemplo, hidróxido de sódio ou cal viva. Mas na verdade pode ser qualquer tipo de base que a gente adicione nessa água. Por fim, a gente chega no nosso último passo, que é a distribuição. Antes da água ser distribuída, geralmente é adicionado um pouquinho a mais de cloro a essa água, para garantir que se tiver qualquer tipo de problema durante a distribuição dessa água, esse cloro ele serve como um salva-vidas para essa água. Porque a água, até ela sair da estação de tratamento de água, a ETA, até chegar na sua casa, ela passa por muitos lugares. E se algum desses lugares tiver contaminação, esse cloro adicionado em excesso serve para cuidar disso, ok?
No material que eu deixei para vocês no Educo, eu deixei um link de como que a Kazan faz todo o tratamento de água. Você clica lá e você vê como que faz para essa água chegar até a sua casa, ok? Bem, agora a gente viu metade da história. A gente viu como que a água sai da estação de tratamento de água, como que ela chega na sua casa. Agora a gente vai ver o que acontece quando essa água sai da sua casa e como que ela volta para a natureza pelas estações de tratamento de esgoto, as ETs ou ETs. Quando a água chega na sua casa, você acaba usando ela. Você suja ela, você adiciona matéria orgânica, você adiciona gordura, você adiciona detergentes e vários produtos químicos. E essa água ela fica extremamente poluída. Se essa água fosse lançada de volta à natureza desse jeito, isso ia dar vários problemas. Porque a água de rios, lagos, ela não tem esse nível de concentração de matéria orgânicas e poluentes. Então, antes da gente jogar essa água de volta da natureza, a gente precisa tratar ela. E é para isso que servem as estações de tratamento de esgoto. Com isso, a gente pode definir o que é esgoto. Esgoto é qualquer despejo líquido proveniente de uso doméstico ou industrial. Por essa definição, até a água da chuva pode ser considerada esgoto. A água da chuva que é captada por bueiros, bocas de lobo, ela é tratada como se fosse esgoto. Gente, essa é a primeira aula que eu tô gravando sem script, cara. Tô falando assim, ó, o que dá na cabeça, tá muito difícil fazer isso. Desculpa, tá? Se essa água tá cheia de matéria orgânica, isso é uma sopa para bactérias e todos os tipos de seres vivos conseguirem se alimentar. Então, se a gente joga esgoto não tratado num rio cheio de matéria orgânica, isso é uma sopa para um monte de bactérias consumirem. E essas bactérias elas vão se multiplicar, se multiplicar, se multiplicar nessa água, até que não tenha mais oxigênio nessa água. Se não tem mais oxigênio nessa água, os peixes não têm o que respirar e morrem, assim como todas as outras coisas que dependem de oxigênio nessa água. Então, a gente jogar esgoto não tratado em rios e lagos, no fim acaba matando tudo que tem lá. O esgoto descartado pela indústria pode ser ainda pior do que o doméstico, porque nele a gente pode ter metais pesados, pesticidas e outros materiais tóxicos que podem fazer muito mais mal. O tratamento do esgoto ele é dividido em 4 grandes etapas. Olha só que difícil. O pré-tratamento, o tratamento primário, o tratamento secundário e o tratamento terciário. Vamos detalhar cada um deles? O pré-tratamento funciona da seguinte forma. Esse é o tratamento que ele é feito antes de chegar na estação de tratamento de esgoto. Como, por exemplo, a caixa de gordura que você tem na sua casa, ela é um tipo de pré-tratamento. Porque a gordura que você despeja na sua cozinha, rala abaixo, a caixa de gordura consegue separar essa gordura da água. Outro passo importante do pré-tratamento é o gradeamento. São grades que a gente tem nas saídas de esgoto, literalmente essa grade que você vê nas bocas de lobo e bueiros pela cidade. Essas grades elas conseguem impedir a passagem de materiais sólidos maiores, como por exemplo galhos, animais mortos e folhas. Assim que o esgoto chega então na estação de tratamento, a gente inicia o nosso tratamento primário. O tratamento primário ele é feito só de processos de ação física. E ele serve só para remover as impurezas maiores da água mesmo, quase aquelas que você consegue ver a olho nu. O primeiro processo é a arenação. A arenação vem de areia. É literalmente a gente esperar para que a areia, terra e compostos... Arenação vem de areia. Arenação vem de areia. E esse processo é basicamente a gente esperar que a areia, terra e outras partículas grosseiras em suspensão na água, elas se sedimentem, decantem no fundo. É uma decantação grosseira. Depois tem a flotação, que a gente fica borbulhando bolhas e bolhas de ar nesse esgoto para que a gente consiga formar uma espuma em cima. E essa espuma ela consegue concentrar resíduos sólidos e sujeira que tem nesse esgoto. E essa espuma a gente consegue facilmente separar. Feito isso, agora a gente vai para o tratamento secundário do nosso esgoto. O tratamento secundário é basicamente o tratamento biológico. Nessa parte, a gente deixa o nosso esgoto em grandes lagoas contendo bactérias heterotróficas, ou seja, são bactérias que se alimentam de coisas do ambiente, são aquelas que não produzem sua própria energia, e essas bactérias vão consumindo a matéria orgânica do meu esgoto. Ou seja, elas conseguem quebrar grandes moléculas e compostos potencialmente nocivos para a nossa saúde, e com isso elas podem produzir gás carbônico ou também gás metano. E olha só que legal, a gente pode aproveitar esse gás metano para gerar energia depois. Ele também é conhecido como gás natural, não sei se você já ouviu falar. Por fim, a gente tem o nosso tratamento terciário, que é a desinfecção da nossa água, onde a gente vai garantir que nela não vão existir micro-organismos que podem ser patológicos, ou muitos micro-organismos para que essa água seja liberada no ambiente novamente. Para que essa água seja jogada de volta na natureza, a gente usa os mesmos processos que a gente viu nas estações de tratamento de água antes. Então essa desinfecção pode ser feita usando cloro, radiação ultravioleta ou ozônio. Eu acho muito importante lembrar que feito todo esse tratamento de esgoto, essa água ainda não é potável. Essa água ela só está
limpa, eu não quero falar limpa, mas essa água ela tá menos poluída o suficiente para a gente jogar ela de volta na natureza e isso não causar nenhum prejuízo ecológico grande. Para essa água ser potável, uma estação de tratamento de água vai ter que captar essa água de volta de um rio, lago e depois tratar essa água e mandar para sua casa, ok? Então, esse é o grande ciclo que eu queria que vocês entendessem da aula de hoje. A estação de tratamento de água pega a água de rios, trata ela para você poder beber ela, manda para sua casa, a sua casa suja essa água, manda para uma estação de tratamento de esgoto, que deixa essa água menos poluída o suficiente para a gente conseguir jogar ela em um rio ou um lago. E a estação de tratamento de água consegue captar essa água e, bem, daqui para frente o ciclo você já conhece, ok? Bem, meus queridos, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Eu deixei alguns exercícios no Educo, gostaria muito que vocês fizessem. E agora eu acho bem legal a gente dar uma olhadinha nesse exercício da UFSC. Bora ver? Questão 35 da prova amarela de 2010. Não leva isso para a vida, tá? Mas geralmente numa questão de exatas, você pode olhar para o enunciado e você vê que tem um textão, geralmente você pode pular esse textão. Se você estiver muito perdido nas alternativas, acha que está faltando dado, volta e lê o textão, ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou pular o textão e a gente vai fazer as alternativas e vamos ver se está faltando alguma coisa. Primeira proposição. Coagulação. É a etapa em que a água, na sua forma bruta, entra na estação de tratamento de água. Ela recebe, nos tanques, uma determinada quantidade de cloreto de sódio. Cloreto de sódio? A gente já viu que essa água ela recebe hidróxido de alumínio e cal viva, que é hidróxido de cálcio. Não tem nada a ver com cloreto de sódio aí. Mas, vamos continuar lendo. Essa substância serve para aglomerar partículas sólidas que se encontram na água, como por exemplo a argila. Não. Quis dizer, os agentes floculantes servem para isso. Cloreto de sódio é sal de cozinha. Serve para você fazer comida gostosa. Proposição 1, errada. Floculação. Ocorre em tanques de concreto logo após a coagulação. Com a água em movimento, as partículas sólidas se aglutinam em flocos maiores. Verdade. A floculação é o processo que a gente agita a água para que os flocos gerados na coagulação consigam se aglutinar e capturar mais sujeira. Proposição 2, certíssimo. 4. Decantação. Nessa etapa, que é posterior à coagulação e à floculação, certíssimo, por ação da gravidade, os flocos com as impurezas e partículas ficam depositados no fundo de outros tanques, certíssimo, separando-se da água. A etapa da decantação pode ser considerada um fenômeno físico. Sim, como vocês viram com o professor Vitor, um fenômeno físico não altera a estrutura das moléculas. O que a gente tem é a fase sólida se concentrando na parte do fundo do recipiente. Não tem nenhuma molécula mudando, só com isso. Então, proposição 4, certinha. 8. Filtração. Etapa em que a água passa por filtros formados por carvão, carvão ativado, mas pode ser, areia e pedras de diversos tamanhos. Certo. Nessa etapa, as impurezas de tamanho pequeno ficam retidas no filtro. A etapa da filtração pode ser considerada como um fenômeno químico. Estava indo muito bem até essa última. O que a filtração faz é reter partículas. E reter partículas a gente não está alterando a estrutura química de ninguém. Portanto, isso é um fenômeno físico, não químico. Desculpa a alternativa 8, mas você está errada. 16. Fluoretação. É quando se adiciona flúor na água, cuja finalidade é prevenir a formação de cárie dentária em crianças. Não só em crianças. Assim, essa afirmativa está certa. A função realmente é prevenir cárie, tanto em crianças quanto em adultos. Mas eu marcaria como certa. 32. Desinfecção. É a etapa em que o cloro ou ozônio é aplicado na água para eliminar micro-organismos causadores de doenças. Exatamente. Desinfecção, a gente adiciona cloro ou ozônio para matar seres vivos na água. Correção de pH. Esse procedimento serve para corrigir o pH da água e preservar a rede de encanamentos de distribuição. Sim, exatamente igual eu falei antes. Se a água está básica, é aplicada certa quantidade de cal hidratada ou carbonato de sódio. Se a água está básica, a gente quer abaixar o pH dela para deixá-la um pouquinho mais ácida. O que ele está falando? Que é para a gente adicionar cal hidratada ou carbonato de sódio, que são dois compostos que ergueriam mais ainda o nosso pH e a nossa água ficaria ainda mais básica. Então, por causa desse errinho, ao invés de ter escrito ácido ali, essa 64 está errada. Então o gabarito deu 54? 54 é o gabarito. É isso aí. Ai, que raiva, minha câmera fica desligando. Tá, vamos pro resumo então. Vocês têm que saber os seguintes processos de tratamento de água. Bem, primeiro passo é a gente pegar essa água da natureza, que ela vem cheia de galhos, folhas e matéria orgânica. Depois o próximo passo é a coagulação. A coagulação é a adição de agentes coagulantes nessa água, que vão formar flocos de sujeira. O próximo passo é a floculação, que a gente agita essa água com esses flocos, para esses flocos conseguirem captar mais sujeira e se juntarem e formarem flocos maiores.
Depois tem a decantação, que é literalmente a gente só esperar que esses flocos vão até o fundo da água, e depois a gente consegue separar essa água desses flocos. Depois, então, a água ela é filtrada por um filtro com carvão ativado, areia e pedrinhas. O carvão ativado ele faz a adsorção de poluentes na água, enquanto a areia e as pedras filtram. Depois disso, a gente tem a fluoretação, que é a adição de flúor à água, que serve para prevenir cárie. Depois a gente tem a desinfecção, que serve para matar micro-organismos. A desinfecção pode ser feita com cloro, ozônio ou irradiação ultravioleta. E por último a gente tem a distribuição, que é só a gente adicionar um pouquinho mais de cloro nessa água para garantir que ela vai chegar limpa na sua casa e mandar pelas galerias por aí. Sobre o tratamento do esgoto a gente tem o seguinte: primeiro tem o pré-tratamento, esse ocorre antes do esgoto chegar na própria extração. Isso acontece na sua casa com a caixa de gordura, que ela consegue separar a gordura gerada na cozinha, vaso, enfim, da água que vai ser mandada para o tratamento. A gente também tem o gradeamento, que são grades ao longo do transporte desse esgoto que vão pegando materiais maiores, como folhas, galhos e animais mortos, enfim. Depois a gente tem o tratamento primário, que ele consegue separar as partículas mais grosseiras que tem no esgoto. Um dos passos é o areamento, que vem de areia, que é basicamente a gente esperar com que a areia e partículas de terra sedimentem, decantem no fundo. E a gente também tem a floculação, que fica jogando bolhas de ar nesse esgoto, e isso vai formando uma espuma, e essa espuma consegue pegar a sujeira e a gente consegue separar essa espuma. O tratamento terciário, então, é o tratamento biológico, que a gente vai deixar basicamente esse esgoto com um monte de bactérias que vão degradar a matéria orgânica que tem nesse esgoto e vai gerar vários subprodutos, como o metano, que pode ser usado para fazer energia. Por último, o tratamento terciário é a desinfecção do esgoto, onde a gente vai adicionar os mesmos agentes que a gente viu no tratamento de água, que no caso são cloro, ozônio ou radiação ultravioleta, para matar bactérias e outros micro-organismos no esgoto. Então, feitos todos esses passos, a gente pode lançar o esgoto de volta para a natureza, que então uma estação de tratamento de água pode pegar e repetir o ciclo que eu já falei várias vezes. Por fim, gente, era isso que eu queria falar para vocês por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido, espero que isso tenha servido para vocês. Por favor, façam os exercícios que eu deixei no grupo para vocês, por favor. E bem, fiquem seguros nessa quarentena, estudem, façam exercícios e nunca se esqueçam que tudo são átomos.